Olá, eu sou Douglas Rainho, idealizador do blog Perdido em Pensamentos. E neste pensamento aqui, ainda nesse ritmo de férias, eu vou falar para vocês sobre a Umbanda e o Espiritismo. A Umbanda é Espiritismo? Vamos saber agora neste pensamento. A Umbanda, de fato, nasceu dentro de uma tenda espírita. Eu digo de fato nasceu porque é o que é mais reconhecido historicamente. Claro que quando se trata de religião, a gente não pode ser tão superficial ou tão ignorante, a ponto de achar que simplesmente veio uma entidade, fundou uma religião em um dia e aquilo ali se sedimentou, se fundamentou. Na verdade, todo tipo de religião é um processo cultural extenso, um processo cultural longo, até que ela se desenvolva e que ela se fundamente, ou que ela tenha adeptos que acabam promulgando esta mesma teoria ou essa mesma corrente religiosa. O que ocorre é que a Umbanda, historicamente, é aceita como fundada por Zélia Fernandino de Moraes e o Caboclo das Sete Encruzilhadas no dia 15 de novembro de 1908. E isso se deu anteriormente através de uma manifestação do próprio Zélio e do Caboclo das Sete Encruzilhadas dentro da tenda, dentro da Federação Espírita de Niterói. A questão é que a Umbanda é uma religião completamente diferente das bases do Kardec, porém ela comunga de muitas coisas similares também. Para pessoas que acabam sendo xiitas, tudo é diferente ou tudo é igual. Nós temos que tomar muito cuidado quando se trata de religião, porque nada está no mesmo balaio e também nada está muito distanciado, porque tudo é misturado de alguma forma através da influência cultural dos povos que promulgam aquela religião. A Umbanda tem sim influências do Espiritismo, mas também tem influências das religiões africanas e das religiões indígenas e também do catolicismo popular. A gente não pode citar que o catolicismo seja influenciado pelo catolicismo romano, que é o catolicismo que tenha uma base, uma estrutura, mas sim pelo catolicismo praticado pelas pessoas nas suas casas. As rezas, os benzimentos, as novenas, as festas populares aos santos e tudo mais. Se a gente for perceber, tem muitos santos da Igreja Católica que são cultuados dentro da Umbanda. Porém, esses santos também não são tão bem reconhecidos e também não têm historicamente provas de suas existências. Assim o é com São Expedito, com Santo Expedito, com São Jorge e também com São Sebastião. Além disso, a gente também não tem provas da existência, provas materiais históricas conclusivas da existência de Jesus Cristo, propriamente dito, e nem da própria Virgem Maria, que acaba se associando com a Iemanjá. Também não temos tampouco a prova existencial de Santa Bárbara. A gente tem histórias contadas, histórias passadas de uma pessoa a outra, criando mártires, criando histórias, criando líderes, criando personalidades e lendas. A questão aqui para você raciocinar neste pensamento é que a Umbanda não é espiritismo, mas a Umbanda comunga do espiritismo. Só que as pessoas tentam distanciar a Umbanda da sua origem. A Umbanda ela nasceu de diversas múltiplas culturas, diversas influências, diversas formas de pensar, que acabaram resultando numa forma de pensar quase que única, que é a manifestação do Espírito para a caridade, que é aquilo que o Caboclo das Sete Encruzilhadas nos trouxe. Só que a forma como que nós manifestamos esta caridade pode ser diferente para cada um dos terreiros. Da mesma forma, a gente pode pensar que isso também se aplicaria ao Espiritismo, pois o Espiritismo praticado por Kardec e o Espiritismo praticado no Brasil é completamente diferente. É aí que entra a questão. Espiritismo não é religião, por mais que o brasileiro tente transformar isto em religião. É uma doutrina filosófica, e por ser uma doutrina filosófica, cabe em qualquer religião. Ela pode ser incluída dentro dos seus princípios morais, éticos e de suas bases e fundamentos, dentro de cada religião que se quiser, inclusive religiões ímpares, como o próprio catolicismo. A gente também tem que pensar a seguinte forma: o brasileiro pegou o espiritismo e o interpretou da sua forma. Em um dos números da Revista Espírita, e eu vou deixar o link aqui na descrição, você percebe que um brasileiro fala para o Kardec que ele está fazendo trabalhos espíritas na sua cidade. E o Kardec responde para ele que aquilo que ele está fazendo é perigoso, que aquilo não é espiritismo, que ele deveria retomar as bases daquilo. Só que praticamente todo o nosso espiritismo é baseado nas experiências dessa pessoa ou similares à experiência desta pessoa.
Eu não me recordo agora exatamente qual que é o número da revista, até porque isso aqui é um pensamento e não é uma aula, então quando eu tiver isso em mãos, depois eu vou fazer uma pesquisa, eu vou colocar aí na descrição do vídeo para vocês acompanharem e lerem a matéria. Quando o Caboclo das Sete Encruzilhadas determinou quais seriam as regras da tenda espírita Nossa Senhora da Piedade, ele colocou lá também que seriam obrigatórias as leituras do Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns e o Evangelho segundo o Espiritismo, como base para o estudo e também para a compreensão da nova doutrina que se formava. Visto que o Espiritismo é uma doutrina filosófica, ele cabe muito bem dentro da Umbanda, então você pode se pautar com isso. Porém, o que as pessoas esquecem é que muitas vezes Kardec deixou bem explícito que você precisa sempre atualizar a doutrina. Se a ciência provar empiricamente, e lembrando, ciência no século XIX é totalmente diferente de ciência do século XX e XXI. Nós não tínhamos um método científico desenvolvido, não havia tese, antítese e coisas do tipo como é hoje. Então a ciência era feita de uma forma mais empírica, por método, por experimentação. Então Kardec, quando diz ciência, ele diz pela experimentação. Então ele dizia que pela experimentação, se algo fosse provado diferente do que era dito pela doutrina espírita, que se ficasse com os novos resultados. Mas isso não foi feito. Isso simplesmente foi colocado a parte de toda e qualquer questão da codificação espírita. Então, a manifestação de múltiplos espíritos, de índios e pretos velhos em diversos terreiros, trazendo mensagens de conforto espiritual e promulgando verdadeiros milagres nessas tendas, foram simplesmente esquecidos e relegados a um baixo espiritismo ou à função de espíritos de baixo escalão. Só que a gente tem um método. A gente teve a experiência, houve o empirismo. Por que isso foi deixado de lado? Porque não havia interesse das massas que controlavam o espiritismo na época, que era as classes mais altas, as classes mais cultas. E a Umbanda sempre foi tratada como uma religião das classes mais baixas, incultas e ignorantes. Por isso que um dos textos que também vai estar na descrição que eu escrevi que deu mais impacto foi Umbanda é para ignorantes. Não que a Umbanda seja de fato para ignorantes, mas esse é o pensamento que muitas pessoas carregavam antigamente. Inclusive, isso está tão incutido dentro do pensamento do próprio umbandista atual, que eles mesmos foram os maiores detratores do texto, sem ao menos ter lido o texto, só pela chamada. A gente vê como que está raso o nosso pensamento nos dias de hoje. Então eu não posso dizer que a Umbanda é espiritismo, mas também não posso dizer que o espiritismo não faz parte da Umbanda. Na verdade, quando Zé usou o nome tenda espírita, era porque era o termo que ele tinha à época para usar. Mas nós vamos ver que na história, se você for ler sociólogos e antropólogos, como por exemplo Reginaldo Prandi, que existiam casas espiritualistas, como é o termo usado hoje em dia, que praticavam algo bem similar à Umbanda antigamente, e que não usavam o termo espírita, mas também tinham influências espíritas dentro de suas práticas. Isso bem anterior a 1908, quando Zélio fundou a Umbanda. Na verdade, a gente conclui que a fundação da Umbanda não é uma fundação, é uma fundamentação, uma homologação. Nós precisávamos de uma data e de uma figura fundadora, e foi dada a Zélio ao Caboclo das Sete Encruzilhadas esta titularidade. Porém, a Umbanda é o resultado de práticas muito mais antigas. Não é da época da Lemúria, não é da época de Atlântida, mas práticas já promulgadas aqui pelo menos desde o século XVI, nessa mistura entre as crenças indígenas e as crenças africanas e as crenças europeias. Tá certo? Então, Umbanda não é espiritismo, espiritismo não é Umbanda, mas a Umbanda comunga do espiritismo. E o espiritismo pode também aprender muito da Umbanda. A gente tem que deixar de ser muito raso, superficial, ignorante e começar a se aprofundar nos textos, se aprofundar nos estudos sérios. Um estudo sério não é feito por um pai de santo apenas, ele é feito por um estudioso, principalmente aquele que é totalmente isento naquilo que está se manifestando. Existem diversos materiais disponíveis aí para vocês de forma gratuita nas academias, nas universidades, sobre a história das religiões no Brasil, principalmente as histórias das religiões de matriz afro-brasileira. Tá certo? Meu muito obrigado para vocês neste pensamento aqui. Umbanda não é espiritismo, mas o espiritismo está na Umbanda e a gente se vê numa próxima edição. Lembre-se de ouvir lá sempre o Papo na Encruza. O seu Encruza manda uma risadinha para vocês e diz para vocês assim: Exu ama vocês. Até mais. Tchau.